Meus amigos, quando surge, bem-vindos aqui a mais um vídeo. A gente está começando no off-topic, mas antes de mais nada, pedir para você aqui que está comigo deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e, se possível, se puder me ajudar aqui, ó, no QR Code SofaScore, parceiro nosso aqui do canal, tanto InstaVerde TV quanto também no Não Importa o que Digam. Você conhece o SofaScore por aqui, ó, você está ajudando o canal. A gente vai começar com o off-topic para demorar aí, para chegar as pessoas aqui no vídeo. Sobre o Zé Rafael, né? Que enfim foi apresentado no Santos, né? Ele disse aqui, ó, a gente sabe que vai ser um ano difícil se não der 110%. E cai sobre as costas dele tirar o Santos do rebaixamento. Mas tava ruim, Trump, tava ruim, Douglas. Tava ruim, Daniela, jogar aqui no Palmeiras, receber as críticas do torcedor do Palmeiras, né? Bom vai estar agora, né? Pra fugir do rebaixamento com o Santos. Realmente aqui, o jogador do Palmeiras sofre muito, né? O jogador que joga no Palmeiras sofre demais. Vamos ver agora, Zé Rafael, como que é jogar no Santos aí, como que vai ser a sua performance para ver se a gente estava tão errado assim sobre a sua performance no Palmeiras. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente, tá? Meus amigos, Roger Guedes não estava na pauta do vídeo, mas como estão falando e muita gente perguntando, vamos lá. O Roger Guedes vai sim voltar para o Brasil, tudo indica a volta dele, né? Jogador aí que agora já tem 28 anos de idade, não tem muito o perfil do Abel Ferreira, do que ele pede, do que ele quer num jogador, mas a nossa ala esquerda, ponta esquerda, ela tá ali em aberto, porque o Facundo Torres, admitido pelo Abel, faz o lado direito, o Maurício faz o lado direito, então a gente tem muita opção pro lado direito, e aí o pessoal começou a falar do nome do Roger Guedes. Mas por que isso, tá? Porque se você jogar um Google hoje, você tem esses vídeos aqui, tá? Por que Roger Guedes processou o Corinthians? Hoje o relacionamento do staff do Roger Guedes, eu diria que é melhor com o Palmeiras do que com o Corinthians, tá? Mas isso não indica nenhuma volta para o Palmeiras. Que ele vai voltar a jogar no Brasil? Vai. Aí pode ser no Galo, de novo, né? Com o Cuca. Eu não sei onde o Galo vai enfiar tanto jogador também pro lado esquerdo, né? E aí no caso do Galo, você tem o Rony para jogar do lado esquerdo, você tem o Dudu para jogar do lado esquerdo ou do lado direito, você tem o Roger Guedes para jogar do lado esquerdo, mas enfim, ele deve estar voltando pro Brasil aos 28 anos e multimilionário já, tá? Então, é isso. Não sou contra jogar no Palmeiras, acho que é um jogador que tecnicamente cabe no Palmeiras. E é aquela coisa, se ele fechar com o Corinthians de novo, é para ganhar o dinheiro que estão devendo para ele, para acumular mais dívida para ele receber quando ele tiver uns 35 anos. Aí, vamos ver aonde vai definir o Roger Guedes. Mas alguns textos aqui, né? Você tem aqui Palmeiras Online, Bola VIP, aí tem a questão do Meu Timão, do UOL, falando já do Roger Guedes, que sim, após o Mundial de Clubes, deve jogar em algum time aqui do futebol do cenário nacional. Aqui é o principal ponto do vídeo. A Leila Pereira ela mostrou aqui a taça do Mundial de Clubes, então a gente vai só ver aqui essa questão da taça. Hoje teve uma cerimônia onde recebeu a imprensa e ela falou sobre a renovação do Abel Ferreira, que a gente falou, né? Que o Palmeiras em momento nenhum não pensava em não renovar com o Abel e estava esperando aquele momento ideal. Parece que chegou o momento, né? Para a diretoria, eu tô falando. Eu ainda acho que deveria esperar a temporada inteira para conversar. Mas uma coisa é o que eu acho, uma coisa é o que o Palmeiras vai fazer, né? Então não são coisas iguais. E não necessariamente se conversam entre si, né? Conversam entre si o que eu penso que o Palmeiras vai fazer. O Palmeiras acha que o ideal é garantir a renovação do Abel até o final do mandato da Leila. Bom, antes da gente falar disso, a apresentação oficial do troféu da Copa do Mundo de Clubes FIFA na sala de troféus do Palmeiras. Vamos lá. Todos, boa tarde a todas. É com uma alegria imensa que eu estou aqui na nossa sala de troféus, tão recheada de conquistas, para apresentar a vocês, aqui no Palmeiras, o troféu da Copa do Mundo da FIFA, que é uma alegria imensa e uma honra maior ainda de sermos o único time paulista a estar presente nessa competição tão relevante. Então, é com muito prazer, muito orgulho. Um ponto rápido, um paulista e 3 cariocas, hein? Realmente, hein, Corinthians, tá devendo, hein, pro seu torcedor, hein? Realmente, São Paulo, tá devendo pro seu torcedor. Santos, então, nem comento. Ah, mas vocês não têm o Mundial. É, mas vocês queriam estar disputando. Vocês queriam estar disputando, essa é a verdade. Que eu apresento para vocês e para nossos milhões de torcedores o troféu da Copa do Mundo FIFA, que o Palmeiras vai estar participando a partir de junho.
Boa tarde a todos. Cara, não deu pra eu travar aqui na imagem do troféu. Meu troféu é bem legal. Deixa eu ver se tem postado aqui nos stories, coisa rápida. Não, não tem. Deixa eu ver. Até tem, mas não vai dar pra parar. Bom, troféu interessante, né? A gente vai falar aqui da renovação do Abel. Um abraço pro cara de bolacha aí do Fala Porco. Vamos lá. Cara, meus amigos, vamos lá. Eu só colocaria disputando. Esse negócio de participando indica uma coisa meio, né? Fala disputando, Leila Pereira. A gente vai disputar. A gente não vai só participar, não. Porque o importante é competir, não é só participar, não. A presidente vai tentar de tudo, né? Lembra que a gente falou semana passada? Que a renovação do Abel Ferreira parte dele. É só ele falar sim, quero renovar. Porque a Leila Pereira não vai medir esforços, e aí eu acho que é financeiro também, para ter o Abel Ferreira até 2027. Eu queria perguntar rapidinho para quem tá aqui na live, é um acerto ou um erro renovar com o Abel Ferreira? Eu quero saber a opinião de vocês. Eu acho nesse momento um erro. Eu acho que deveria sim esperar isso até novembro. O ano vai até o Natal, pessoal. Os campeonatos vão até o Natal esse ano. O Abel agora, todo diferentão, pode ser uma coisa permanente, mas pode ser uma coisa passageira, né? Eu também tô nessa. Eu esperaria a temporada. Porque se a seleção brasileira não fez a oferta, não é um clube europeu que vai fazer agora, penso eu. Entenderam? Então, vamos lá. A Leila falou o seguinte: começamos a conversar já sobre a renovação. Eu preciso e gostaria de resolver essa questão da renovação do contrato do Abel o mais rápido possível. O meu desejo é que o Abel fique no Palmeiras até dezembro de 2027, que é quando ela encerra o mandato dela e o vínculo dela. Há riscos aí para vários os lados, tá? Há riscos para o Palmeiras, que aí eu vou explicar rapidinho. Se o Abel ficar até 2027 e a Leila Pereira vai estar saindo, então a gente vai ter um outro retrato de clube a partir de 2027. Não sei como que vai ser politicamente, a gente imagina alguns cenários, mas não dá para ter certeza, né? Então, assim, falando de um Palmeiras para depois de 2027 é uma grande incógnita, porque a gente não sabe quem vai comandar o Palmeiras, né? Tudo indica que a Leila Pereira vai estar se desligando temporariamente ou realmente se desligando, né, do Palmeiras, não vai talvez mais trabalhar em torno do Palmeiras, mas pode ser que ela continue no futebol. O risco hoje pra gente é confiar no momento para estender o vínculo até 2027 e de repente a gente não ter um cenário tão positivo perante as conquistas desse ano, porque isso vai pesar onde? Vai pesar nas reclamações, vai pesar no questionamento. Eu esperaria, eu acho que poderia esperar rodar sim aí até pelo menos outubro, novembro, ver como que, porque aí a gente tem um recorte quase de todo ano, vai passar o Mundial. Essa coisa de renovar antes do Mundial, ela é mais política do que administrativa, pra mim, tá, rapaziada? Na minha opinião. Mas a diretoria do Palmeiras já acertou, a diretoria já errou. Não quer dizer que se renovar é um baita de um erro. Tô vendo pelo comentário de vocês que a maioria esperaria. Tem que ver lá no pessoal do YouTube, que é onde a gente tem o alcance maior, né, do nosso trabalho. Ver como é que o pessoal pensa da renovação do Abel. Mas eu acho precipitado antes do Mundial. Assim, eu já acho precipitado antes do final do ano, antes do Mundial ainda mais. Mas é uma decisão mais política do que administrativa. Bom, vamos fechar aqui. O homem da vez e o nome da vez passou pelo Palmeiras. Isso só prova que a base do Palmeiras e como o Palmeiras enxerga futebol tem que ser respeitado. Eu peguei esse vídeo do Futebol 90 Segundos, que pra mim é um grande comunicador. Parabéns aí pelo trabalho dele. Ele faz vídeos legais aí sobre futebol. Quem quiser acompanhar, manda um salve pra ele lá. É Futebol 90 Segundos. Eu já segui pela minha conta pessoal. Tô seguindo aqui pelo Insta Verde TV também. Marino Inestrosa tá sendo falado já. O problema do Marino é o seguinte, do Inestrosa, né? É cabeça, velho. Cabeça. Questão de temperamento. Ontem mesmo, na hora que faz o gol Atlético Nacional, ele grita na câmera, xinga ali pra cacete. É um cara bom. Eu acho que dá pra comparar ele ao Arias. É mais jovem que o Arias, tá? É um jogador aí destaque dessa Libertadores, tá? Destaque dessa Libertadores. Ele jogou muito bem ontem, ele jogou bem no jogo de ida e ele é um bom jogador. Tanto que na base do Palmeiras ele era sim um destaque. Vamos ver o que o Futebol 90 Segundos aqui falou. E depois eu vou mostrar um outro jogador que passou pela base do Palmeiras também, que se hoje tivesse no Palmeiras, pô, ajudaria demais o Palmeiras. Só que, né,
São coisas do futebol. E o feedback que eu tenho desses dois casos é uma situação mais disso daqui, ó. Que não se encaixa muito com a filosofia do Palmeiras. Mas já se fala dele no Flamengo. Tá? Já se fala dele no Flamengo. E eu acredito que ele tá mais próximo de retornar pro futebol brasileiro depois dessa Libertadores do que ir pra Europa. Tá? Eu acredito que ele de novo vai pintar aqui no futebol brasileiro. E aí fala-se em Flamengo, não sei. Não sei se realmente tem esse interesse Flamengo, mas encaixa um pouco mais lá com o jeito do Flamengo. Veja só. E no Inestrosa, quem o viu em campo nessa Libertadores e principalmente diante do Inter nessa última quinta, já sabe que ele não irá permanecer na Colômbia por muito tempo. Porém, poucos sabem que mesmo com tão pouca idade, ele já passou pelo Brasil e muitos já conheciam esse talento todo. Aqui está Inestrosa com Abel Ferreira, no seu primeiro treino pelos profissionais do Palmeiras. Depois de um torneio sub-20 realizado em Porto Alegre no ano de 2019, o Verdão contratou o jogador por empréstimo junto ao América de Cali. Na época, o jovem tinha apenas 17 anos. Inestrosa realizou alguns jogos pela base do clube paulista e chamou atenção, justamente por todas essas qualidades que temos visto atualmente. A explosão, qualidade no drible e a chegada com poder de decisão lá na frente. Nessa atual temporada, pelo Atlético Nacional, já são 9 participações em gols, 4 apenas na Libertadores. Ele acabou expulso no jogo da ida contra o Inter no Beira-Rio, onde era o melhor jogador do time colombiano até então. Inestrosa acabou sendo relacionado para alguns jogos pelos profissionais em 2020 pelo Palmeiras, mas acabou não entrando. E o Verdão optou por não exercer a opção de compra, que era por volta de 2 milhões de dólares naquela época. Com isso, ele retornou ao América de Cali e teve passagens pelo Pachuca e pela MLS, até viver o melhor momento da sua carreira, que é esse atual no Atlético Nacional aos 22 anos de idade. Na temporada atual, pela Libertadores, ele tem uma média incrível de 4 finalizações por partida, com 3 assistências e 1 gol marcado em 3 jogos disputados, 2,3 passes decisivos por jogo, além de uma média absurda de 14 duelos ganhos por jogo, com 88% de acerto nos dribles. Ele tem capacidade de ser maior que o Arias, tá? Então, esse é o Inestrosa. E eu separei aqui, ó, antes da gente falar do Felipe Melo, o Lagarrincha, eu já falei desse cara várias vezes. É um lateral também, ambos com situações parecidas. Esse vem de uma safra, se eu não me engano, anterior, um pouco anterior ao Inestrosa, é mais lá da época do Angulo, tá? Que joga hoje, jogava, não sei se ainda tá lá, no Orlando City. Esse cara aqui, velho, se tivesse sido mantido no Palmeiras e também foi a mesma situação, o Palmeiras optou em não manter ele seria um lateral direito muito interessante pro Palmeiras, tá? Poderia ser utilizado aí como um zagueiro lateral pelo Abel, tá? Então assim, aqui, ó, ele também passou pelo Palmeiras aí, tá? Então, acho que na verdade é meio que entre Angulo e Inestrosa, devem ter jogado juntos sim, tá? Então assim, cara, era um jogador também que não devia nada assim, entendeu? Ó, passou aí pelo Santa Cruz, né? Palmeiras, Santa Cruz, aí depois foi lá para a LDU e agora tá jogando em Israel. Então aqui também é uma situação que faltou isso aqui, ó. Isso aqui. Pelo menos é o feedback que eu tenho dos dois jogadores, tá? Se é verídico ou não, não sei. Tá aí, ó. Ele chegou lá, o Angulo. Tá vendo? Então são jogadores, e isso só mostra o trabalho da base do Palmeiras, cara. Que é muito mais acerto que erro. Muito mais acerto que erro. Então vamos lá. Aqui a gente passou, tá? E não me surpreende ele voltar pro Brasil, beleza? A gente tinha um jogador barato em mãos, mas é aquela coisa. Às vezes, pela parte mental do cara, o barato sai caro. Então não quer dizer que o Palmeiras errou, tá? Em não comprar ele. Na época justificava os riscos. Hoje foi lá para MLS, passou aí pelo futebol mexicano e aí talvez o cara acerta a cabeça, entendeu? Coisa que poderia ter acontecido até com o Gabriel Menino também antes de ir para o Atlético Mineiro. Ele poderia ter ido para o futebol mexicano que tinha interesse nele para ver se acertava um pouco da cabeça, que ele mesmo admitiu em entrevista lá no Galo, e a parte mental dele não ajudava muito, né? Então isso serve para os jogadores que são full formação Palmeiras e os que o Palmeiras adquire, né? Aí com os clubes colombianos, sul-americanos e por aí vai, tá? Então é isso, tá? É um jogador muito útil para São Paulo, para Corinthians, para Flamengo. É um jogador que o problema dele tá na cachola, né? Na cabecinha. Se acertar isso, acerta muito, né?
O Palmeiras Mil Grau postou aqui um recorte lá do GE sobre o Dudu, tá? Eu sei que essa coisa do Dudu já deu para muitos torcedores, mas eu queria só colocar isso aqui para falar um ponto do Dudu, que ele sempre foi assim, tá? Felipe Melo vai fazer um questionamento, eu vou pedir para quem tá chegando deixar o like, depois eu falo que eu queria... Por que eu tô trazendo esse vídeo do Dudu aqui? Eu queria saber do Dudu se vai jogar no campo sintético ou só vai jogar fora de casa. Já que ele tinha feito um Twitter na época, né? Felipe Melo chegou. É uma dúvida que eu tenho, de fato, é uma dúvida que eu tenho, falando que realmente foi A Arena MRV agora implantou a grama sintética. Exatamente. É por isso que ele tá... Eu não vou ser hipócrita, eu joguei, foram 3 anos ou 4 anos que eu joguei, foram 5 anos de Palmeiras, 3 ou 4 anos de grama sintética. E eu prefiro, né, agora não mais, mas eu prefiro, obviamente, jogar na grama natural, certo? Do que jogar. E eu falei isso, ó, eu prefiro a grama natural. Ele falou que preferia a grama natural também e apagou o Twitter, né? Eu acho que não tinha necessidade de fazer isso aí, sabe? Assim, a partir do momento que você expôs aquilo que você pensa, aquilo tem que ser respeitado. Não importa se você vai jogar agora na grama sintética ou não. Ele não falou que não jogaria, falou que preferia jogar na grama natural. Então eu tenho uma dúvida de fato, né? Pra que apagou e vai jogar só fora de casa ou vai jogar em casa também? Personalidade. É o que sempre faltou pro Dudu. A partir do momento que você tem um jogador que é tido como craque do time, que tinha medo de bater pênalti, personalidade sempre faltou pra ele. Ele nunca falou exatamente como era a convivência dele com alguns atletas do Palmeiras, que a gente sabe que não era boa, com o treinador, com a Leila. Deu no que deu. Outro, assim como o Zé Rafael e muitos que saíram do Palmeiras, estão provando uma coisa pra gente. O conjunto do Palmeiras, ele potencializa alguns nomes. Esses nomes, sem esse conjunto, até agora a gente não tem tido um jogador que você fala, poxa, esse aqui é foda. Eu não tô falando do Danilo, que foi lá pra Europa, os jogadores que foram pra Europa, não. Esses que estão aqui no futebol brasileiro. Até o próprio Scarpa, se passa muito pano pela falta de rendimento do Scarpa na questão do que aconteceu com ele, né? Até esses dias ele penhorou um palio aí, não sei se vocês viram, ele conseguiu penhorar um palio de 24 mil reais daquela empresa que deu golpe lá do William Bigode e dos envolvidos lá. Então, assim, é um cara que se passa muito esse pano, mas nem ele conseguiu ser o Scarpa daquele Palmeiras campeão brasileiro depois que ele saiu. Eu acho muito difícil o Zé Rafael, o Luan que foi pro México, os jogadores aí que foram pro Galo, porque eles eram parte de uma engrenagem que funciona bem no Palmeiras, mas eles não eram a engrenagem inteira. Então essa questão do Dudu, a gente pode passar aqui nas redes sociais dele pra mostrar, ele apagar os posts assim, cara. Primeiro, ele vai pro Cruzeiro, arranca, né? 30 milhões, 20 e poucos milhões de rescisão. E é fazer muito torcedor de otário, né? Porque ele praticamente ele apagou tudo. Não apagou a passagem dele pelo Palmeiras, tá, pessoal? Só pra deixar claro aqui, a última publicação dele é essa daqui, né? Que ela é simbólica lá e tal. Só que, cara, falta muita personalidade pro Dudu, entendeu? E a gente sofreu, entre aspas, em alguns momentos por isso. Ajudou a gente, obviamente. Pra mim, eu separo as coisas do que ele foi. É pra mim um ídolo, sim, pra muita gente, pra mim também. Mas é um cara de personalidade muito duvidosa, né? E como o nosso primeiro arquivo e assunto aqui do vídeo é o Roger Guedes, eu vou terminar com o Roger Guedes. Por que eu nunca fui contra o Roger Guedes voltar pro Palmeiras, mesmo antes dele assinar com o Corinthians? Porque eu acho que ele tem personalidade, ele tem futebol, ele pode ser jogar... Eu fico imaginando o Abel com esse tipo de opção, né? Roger Guedes, Paulinho, Vitor Roque, o próprio Facundo, enquanto tiver aí o Estevão, Maurício... Eu não consigo ser contra a chegada do Roger Guedes desde que ele saiu. O valor de mercado do Roger Guedes hoje é esse aqui, só que a gente tem que desconsiderar, tá? E eu vou mostrar aqui pra vocês o porquê. Quando o jogador bate o pé já querendo voltar pro Brasil, a gente vai desconsiderar um pouquinho esse valor. Pô, não tá aparecendo aqui o valor de mercado dele, deixa eu ver aqui. Não, tá fora do ar, não vai ter como mostrar pra vocês. A última consulta que eu fiz eram 7, 8 milhões de euros. Pode ser que seja mais do que isso hoje, mas a gente não tem... levar em consideração o valor de mercado do Roger Guedes, cara. Deixa eu até ver as últimas publicações dele aqui, pra figurar aqui, pra gente ilustrar o vídeo. Roger Guedes. Vamos lá. Cadê? Alguém sabe o Instagram dele, qual que é? Roger Guedes. Não tô achando o Instagram dele, não. Então, deixa eu só pegar aqui a notícia que fala dele. Roger Guedes, Palmeiras. E por que as pessoas estão falando? Não sei se ele apagou o Instagram, se ele usa o Instagram. Não sei, que eu não tô achando. Ó, as páginas aí estão postando, né? Roger Guedes muito próximo do Palmeiras. Não é que ele tá próximo do Palmeiras, ele tá próximo do
futebol brasileiro de novo. Aí o amigo falou aqui, sonhamos com o CR7 e o que aparece? Roger Guedes. Cara, pro Palmeiras é melhor o Roger Guedes. Pro Palmeiras é melhor o Roger Guedes, porque o CR7 é um debate distante, entendeu? É um debate distante. Aqui não. O jogador vai voltar pro Brasil, eu não sou contra, eu sei que muita gente leva em consideração situações de declaração. Queira ou não queira, ele marcou contra o Palmeiras, inclusive ele simboliza uma das poucas vitórias do Corinthians contra o Palmeiras, né? O Corinthians eu acho que ganhou 3 vezes na era do Abel, não foi? Uma foi com o Roger Guedes e as 2 são mais recentes agora, né? O Yuri Alberto e o Memphis aí nesse novo ataque. Então eu acho que o Roger Guedes tem espaço. Minha opinião. Comenta o que vocês acham aí também, beleza? É isso, rapaziada. O vídeo de hoje eu finalizo por aqui. Peço pra você deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações e tamo junto.